Como é que faz para explodir esse negócio? Fala assim, eu preciso entender. O dia que eu entendi como é que faz calça, nunca mais assombrei com preço de nada. Quando eu descobri, o dia que eu entendi o jeito que faz o leite, que vai para a caixinha, eu nunca mais bebi. Nunca mais bebi. Eu fui na fábrica, via o formal comendo solto, eu falei, isso é formal? É formal. Formal, leite chama longa vida. Pois é. Tudo que é natural, que alguém coloca longa vida num negócio, que você deixa do lado de fora, dura 2 dias, esse negócio tem alguma coisa que vai arrancar a vida sua. A longa vida daquele alimento tem que comer alguma coisa da sua vida, para você manter ele intacto. Lembra disso. Presta atenção. O leite normalmente só aguenta 2 dias do lado de fora, ou 1, dependendo da temperatura. Mas ele fica na caixa de supermercado 1 ano. Ou seja, eles colocaram uma coisa lá que na hora que você for consumir, ele ficou esperando para te ver. Ele vai comer um pedaço da sua vida. Então, depois desse dia, só depois de 2006, eu já não pus leite na boca mais. O que você vai fazer aqui? Você quer dominar no tempo? Você vai trocar desembrulhar alimento por descascar alimento. Na verdade é o seguinte, pare de desembrulhar produto alimentício, descasque alimento. Isso vai fazer você dominar no tempo. Sabe por quê? Porque se você não entender o jogo do tempo, logo você morre, só por causa de comida. O número impressionante, estudando, ouvi uma pessoa falando o que é o pH, olha só para você ver o que é domínio. Fala assim comigo, ó, o domínio começa com entendimento. Olha eu entendendo o que é potencial de hidrogênio no corpo. O sangue fica operando em 7,35 de pH. Quando você vai beber, a maioria das águas que você compra, o pH é 6, 5 ou 4. Tem aqui gente que nunca viu essa informação. Você pega uma garrafa de água, vira e não vê aqui, ó, qual que é o pH. Todas têm aqui o pH. Ó. pH a 25 graus. Pode olhar na garrafa aí. Geralmente é 6,4. Abaixo do que a gente precisa, que é o neutro, que é 7. O intestino, para quebrar todo tipo de alimento, o pH é 2,4. Mas o dia que eu descobri isso, aí eu fiquei estudando, fui entender. Aí entendi uma coisa que eu não queria ter entendido. Olha o que eu entendi. 180 mil pessoas morrem por ano por conta de refrigerante. A parada é cancerígena e ninguém sabe. Tem coisa que você não entende. Não coloque carne na hora que você acender o carvão. Tem que tirar aquela química do carvão por 15 minutos. Deixa queimar o carvão. Onde tem maior índice de gente com câncer? Onde tem mais churrasco. A pessoa afobada, acende o carvão, já está com a carne. Aquela fuligem do carvão, pega na carne e transfere para você. Por isso que no pior ano tem aula de saúde com nutrólogo, moço. Personal trainer. Por que eu coloquei isso? Porque foi isso que mudou. Você não precisa pagar para ter esses caras. Está lá dentro. O que acontece? Quando eu comecei a perceber o impacto dos alimentos, eu ia comprar um lote agora violeta para construir uma casa nova. Foi um lote no leilão. Inclusive é um lote de frente da casa do Flávio Augusto, dentro do nosso condomínio. Só que aí quando eu vi que tem uma rede de alta tensão passando em cima do imóvel, eu falei, nem dado eu construir minha casa aí. Aí a pessoa fala, não tem. Quando eu entendi o que significa isso, antena de alta transmissão e rede de transmissão, é estatístico, tá? Aumenta o índice de ter câncer, eu não quero morar debaixo de uma fiação dessa. Tem alta tensão ali naquele lugar, é energético. Você fica perto de ruído, você vai ficar retardado. Você fica perto de antenas, você vai pegar câncer. Você fica tomando formal, você vai se lascar. Você come salsicha, você sabe, a salsicha, se você descobrir como é que ela é feita, você não come a outra parte que você comeu só comer, você deixa ela. Mas por que autorizam a gente comer? Porque eles querem que você morra. Só pode. Você imagina, cada coisinha que vai tirar seu tempo, você está lá diminuindo, descontando energia. Alguém fala para mim, mas eu não preciso viver tanto assim não, eu vou continuar comendo tudo. Tá bom, vem tirar um racha comigo, eu sei que tem um pH baixo, ácido, você vai discutir comigo, você tem que ver meu cérebro perto do seu. Sabe por que eu respeito o negócio do potencial de hidrogênio? Justamente porque o cérebro fica mais rápido. Quem bebe refrigerante demais, o cérebro é mais lento. Quem não faz exercício, não libera endorfina. Aí você fala, eu queria era fazer um monte de tarefa igual o jumento. Deixa de ser um jumento, filho, vira uma águia.
Para de carregar o peso da vida e voa para os lugares que você quiser, precisa ser leve. Então, o que eu estou falando para você, eu domino. Refrigerante, parei em 2015. Vai fazer 9 anos que eu não assisto televisão. Engraçado, eu não tenho medo de morrer justamente por causa disso. Você tem medo que você vê no jornal todo dia que alguém morreu. As vacas são assim também. Quando a gente mata na fazenda, né, para consumo, as vacas ficam chateadas. Porque ela vê que uma está morrendo. E aí ela fica muito chateada e fica um climão de velório, igualzinho de gente. Sabe o que acontece? Elas todas sabem que vão morrer. Para que está chateada, né? Você já vai morrer, para que você fica com medo disso? Tem gente que fala assim, eu morro de medo de saltar de paraquedas. Mas você está vivo, não tem como morrer com isso. Tem aqui no maior lugar de salto aqui do mundo, Boituva, eu olhei a estatística. Quantos alunos, junto com o instrutor, já morreram aqui na história? Vocês sabem o número? 0. Lá morre uns 6 por ano, mais ou menos, mas aluno não. E aí a ignorância da pessoa, eu morro de medo de morrer. O trem está aí, tem 30, 40 anos, 0 mortes de aluno com instrutor, 0. Esses dias morreu um lá porque foi fazer uma manobra, um pisou no paraquedas do outro. O outro tem uma parada cardíaca, aí também é difícil, né? O problema é dele. O outro avião caiu. Não é para rir da morte dos outros, mas tipo assim, acontece todo dia. Aí tem gente que não faz nada na vida porque tem medo de morrer. Você vai morrer. Você tem que entender que para dominar no tempo, você tem que entender que o risco é de morrer mesmo. Vamos lá. Fiz aquele triângulo, eu vou ganhar energia. O que eu faço com essa energia? Se você ganhasse agora 50% da energia do tempo, você ia investir em quê? Responde isso para mim. Você que está na internet, responde para mim. O que você iria investir se você ganhasse 50% da energia sua? Sabe tudo que você está fazendo? Parece que você está ocupado, parece que o dia precisaria de 48 horas, não sei o quê. Só para você saber, tá? Você que pede horas para Deus, você é incompetente. Você é fraco em gestão e entendimento. Se você entender as coisas, eu entendi. O que eu fiz? Tem um tempo que a gente se lasca. Depois que a gente se lasca, a gente cria um formato. Aí a gente faz o seguinte, agora eu preciso de desfrutar. Tem um começo de tudo que é muito difícil. Uma criança que não sabe andar, ela não desfruta, só chora caindo e batendo naquela cabeça dela. Quando a criança não sabe falar, ela só sofre. Mas depois que você entende a fala, depois que você entende o andado, depois que você entende fazer algo, você não tem que sofrer mais. Então anota o código. Sofre até entender. Até entender tem sofrimento. Depois que domina, não tem mais. Pablo, que área que eu sofro na vida? Só naquilo que eu não entendo. Vamos lá. Olha uma área boa que você sofre pra caramba. Na Bíblia, no mundo espiritual. Não entende. Aí alguém fala para mim, tem 40 anos que eu vou na igreja. Então tem 40 anos que você não entende. Você sabe por quê? Porque a maioria das coisas absurdas que eu já falei do mundo espiritual, as pessoas falam assim, eu nunca ouvi na minha vida, eu sou crente tem 50 anos. Aí eu falo, por acaso você sabe que as pregações são norteadas para atingir os objetivos de cada religião, de cada núcleo, de cada lugar? Nada contra. Mas você sabe disso? Tem um monte de pastor que me procura e fala, de onde você tirou isso? Eu falo, por quê? Porque você nunca leu e nem nunca ouviu? Por quê? Porque essa pregação não interessa ao programa que vocês desenvolveram? Presta atenção no que eu estou falando. A sua ignorância acerca das escrituras e do mundo espiritual te faz um ser incompetente. Você não sabe nem para que você serve. Não, mas porque eu não tenho religião. Deixa eu te falar. O problema é seu. Só não seja ignorante. Seja o que você quiser, só não seja ignorante, seja dominante. O ignorante, ele bate no peito para falar que ele não é algo, mas ele não domina em nada. Você sabe o que eu quero fazer aqui na minha vida, até meu último dia? Se for amanhã, se for daqui 1000 anos, não interessa. Eu quero dominar tudo que eu colocar a mão. E para dominar, começa com entendimento. Isso é uma das maiores coisas de produtividade. Quando você entende o jogo. Por que essa mentoria aí, que já tem algumas milhares de pessoas dentro dela, por que elas estão nisso? Elas estão nisso porque elas entenderam um chamado que eu fiz para elas. Vamos dominar o jogo. Tudo na vida é um jogo. Casamento é um jogo. Tem uma coisa do casamento que você não sabe, é o seguinte. Se você tem um cônjuge que às vezes fica triste, se você ficar sempre bem, ela sempre vai ficar triste. Na hora que você pega o ápice de tristeza do seu cônjuge, você precisa ficar mais triste que ele para ele sair de lá. E as pessoas não sabem jogar.
Tem gente que fala, é isso mesmo que acontece. Não adianta. Tem gente que chega e fala assim, não, tá tudo bem. Não, não tá, você tem que aprender a jogar. É cérebro com cérebro, é o jogo. O cérebro tá jogando com o outro cérebro. Se você não entender de cérebro, você vai perder o jogo. No mundo dos negócios, como é que você faz negócio com o tubarão sendo um pangaré? Ele vai morder na canela. Ué. Você tem que entender o jogo. Com gente que é tubarão, você tem que falar com nessa forma, com esse nível. Só que você não entende os jogos.